Então, a proposta foi, vamos disponibilizar um material simples, né, de um livro de um neurocientista. Ele é um médico neurologista e com toda essa especialização, né? Ele já tem ali décadas. Hoje ele está, se eu não me engano, 81 anos. O Antônio Damasio é um português, ele é naturalizado americano, ele mora, né, em Los Angeles. Ele tem vários livros e sempre voltado ao conhecimento da consciência, do sentir, do pensar, principalmente as emoções, os sentimentos. O primeiro livro que ele publicou foi assim um sucesso, né? Porque ele é um cientista e ele vai demonstrando ali através das experiências, ele tem os pacientes, vai mapeando áreas ali do nosso encéfalo, né? E ele vai fazendo um estudo nesse sentido. Então, o primeiro livro ele enumerou ali algumas áreas do cérebro, provou, né? E a nossa tomada de decisão não é simplesmente só o pensar no sentido racional, mas existe o sentir, né? A questão das sensações. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, marca no soma. Então, ele criou ali a teoria do marcador somático, vai marcar o soma, o corpo. Antes de tomar a decisão, sinais vai ser despertados ali no corpo para ajudar na tomada de decisão. Não vou entrar aqui, porque a aula de hoje, né, não é para estudar Antônio Damasio, mas eu estou fazendo essa provocação porque ele é considerado um materialista, ele acredita somente na parte química e física do corpo. Mas eu estou trazendo o Antônio Damasio porque, para a gente deixar claro que a doutrina, né, e o conhecimento espiritualista, o conhecimento sério, são leis e regulam a nossa vida espiritual. Então, se a gente, não importa se eu sou um materialista, um espiritualista, o importante é o estudo que eu faço, a seriedade. Eu vou de encontro no mesmo ponto. Lógico, e durante, né, esse estudo que Damasio vai fazer, ele, como é materialista, ele vai ter tendências para esse campo. Então, às vezes, ele vai sair do papel de cientista e vai emitir opiniões próprias. Assim a gente é, né, como seres humanos. Então, a gente defende os nossos interesses. Então, ele vai acabar até fazendo algumas afirmações, alguma coisa ou outra, criando alguma tese, mas para o campo materialista. É tanto que o livro já chama E o Cérebro Criou o Homem. Então, ele acredita e a questão cerebral, né, ela cria a mente. Né? A mente é um produto do cérebro, ele acredita isso, mas dentro do estudo a gente vai perceber, e ele mesmo vai perceber que existe algo a mais, né? Então, o texto eu disponibilizei exatamente isso. Ele vai falar da consciência, é um item, e nós vamos, eu chamar de item aqui, né? Um aspecto, e nós vamos estudar lá na frente, tá bom? Mas a consciência, ela não acontece sozinha. É isso que eu disponibilizei aí o texto para que a gente possa refletir, como Antônio Damasio refletiu. Existe o objeto, não é? Eu falei que a mente é um objeto. Existe toda a questão ali dos pensamentos, das imagens, dos sons, das cores dentro da mente. Mas para que tudo isso seja consciente, existe uma outra estrutura e nós chamamos de eu, de si mesmo, né? Do ego, do self, até do si mesmo, né? Numa estrutura mais limitada, porque a gente vai estudar o self lá na frente com algo mais abrangente, mas é esse aspecto e a leitura nos convidou. Porque para eu saber e há algo acontecendo aí na mente, olha a fala que eu estou falando aí, né?
Ó, para eu saber, há um conhecedor, há alguém que está ali participando desse processo. Esse alguém nós chamamos de eu, de si mesmo, de ego, né? Então, Antônio Damasio vai fazer essa reflexão. Existe a propriedade, como ele vai falar, a propriedade e é a mente, e existe o proprietário e é o si mesmo, o ego, o eu, né? Então ele vai tratar nesses aspectos. Eu vou aqui parar de compartilhar, fiz toda essa introdução aí, né? Parar de compartilhar, para voltar aí um pouquinho, lógico, e nós não vamos aí hoje estudar o livro de Antônio Damasio. Essa foi uma introdução. Nós vamos agora entrar no estudo aí da consciência de si, tá bom? Gerou alguma dúvida? Não. Ou compliquei mais ainda aí? Simone, Luiz, pode falar. Pode falar, Simone. ai, peraí, não conseguia clicar. Uma dúvida, assim, já em relação ao outro texto também, o primeiro texto que você deu para nós refletirmos, que eu acredito que bate com esse texto que nós lemos também. Alguma coisa a ver com o id, o ego, o superego, ou eu dei viajada na hora que eu estava lendo? Nós vamos chegar à segunda aula, né? A primeira vai ser uma aula de introdução, a gente vai apresentar algumas coisas. Na segunda, a gente já vai entrar na estrutura da alma em si, né? E nós vamos entrar nesses dois pensadores da mente humana, que foi Freud, né? E Jung. E Freud, ele teve, né, a gente chama assim da primeira tópica, né? A primeira tópica dele, ele entendeu, existia ali uma consciência, né? Um consciente, existia uma subconsciência ali, né? E existia o inconsciente. Depois ele foi aprofundando mais na segunda tópica, aí ele foi mais na frente lá e foi dando alguns nomes. Então ele percebeu dentro desse inconsciente, subconsciente, existia o id. E aí a gente vai, né, lá na frente, a gente vai conversar um pouquinho. Depois ele foi colocando também o ego, né? É ali o centro ali da consciência, e depois ele foi criando essa questão do superego, onde ele foi trabalhando nesses aspectos. A base, lógico, o Freud, né, muito extenso nos seus ensinamentos, mas basicamente essas duas tópicas. Tem a ver, sim, mas o id e o ego e o superego e o Freud traz, dentro do estudo que a mentora vai nos convidar, fica muito limitado, né? Porque o Freud ele vai limitar muito a questão do corpo e da questão mais, vamos dizer assim, primitiva e, né? Ele não tinha essa abertura da questão transpessoal, da questão espiritual. Então ele limitou um pouco o estudo dele, até porque ele veio com essa tarefa, né? Para criar ali um campo para outros depois entrarem. Mas tem a ver, sim, Simone. A gente vai lá na frente estudar um pouquinho sobre essa figura, o Freud chamou de id, de ego, superego, e depois o Jung vai aprofundar mais um pouquinho, e é esse ego, né? E é o self, aí ele vai trazer a questão do self, de um si mesmo, vamos dizer assim, muito maior, e aí ele vai aprofundar, né? E aí vai trazer, além do inconsciente e o Freud trouxe, o Jung vai aprofundar no inconsciente maior, ele chamou de coletivo, e aí a gente vai entrar nesse aspecto, mas sempre voltado para a doutrina dos espíritos, da psicologia espírita. Porque se tiver alguém depois que vai ouvir tudo isso, e aí são especialistas dentro da área junguiana e também na questão freudiana, aí vai discordar de algumas coisas que a gente vai falar aí, mas o importante é a gente pegar a base desses estudiosos e aprofundar dentro da visão espiritualista, né, da visão espírita. Legal, viu? Legal. É bom esses comentários, viu, pessoal? Leni aí também. Pode falar, Leni. Luiz, eu queria perguntar
se durante a aula você vai voltar a falar sobre aquele assunto da última aula. Eu não participei, porém eu ouvi a aula toda, e durante toda a sua fala, né, lendo as questões dos colegas, eu fiquei me perguntando, falei, meu Deus, quem é o sujeito, quem é o sujeito, quem é o sujeito, e eu fiquei com dúvida. Então era isso, eu queria saber se você vai voltar a falar de novo, porque eu vou ouvir o áudio de novo, o vídeo de novo, para ver se eu compreendo melhor. Porque diferente dos colegas, eu tenho muita dificuldade, né? Então eu queria que você me falasse depois se você vai voltar a falar de novo, porque eu ainda não descobri quem é o sujeito. Não, é legal, legal. Ó, hoje a aula, a gente já vai voltar mais na consciência de si e vai acabar falando um pouco do sujeito, né? Mas não se preocupe, viu, Leni? Todos nós temos dificuldades, nós estamos aí, né? Uns têm mais facilidade, outros menos, mas todos nós somos ali espíritos dentro de uma mesma panela, vamos dizer assim, né? Temos as mesmas dificuldades. Esses assuntos, Leni, como as aulas são aulas extras, não se preocupe. Quando chegar lá na frente, nós vamos aprofundar. Tanto eu dividi, por isso ficou extenso. Quando eu for falar só do sujeito, é o ego, eu vou falar só dele, a aula. Depois, lá na frente, a gente vai falar da consciência. Eu vou falar só da consciência, tá bom? Porque para a gente não colocar todos os conceitos juntos e falar numa só aula, vai virar uma bagunça. Então, se preocupe, a gente vai falar só do sujeito. Ó, eu vou iniciar, então, a proposta dessa aula de hoje, né? É a consciência de si, lógico, e essa introdução já entramos no assunto, né? Mas vou aí compartilhar novamente o slide para a gente possa o visual, né? Ajuda bastante. Vocês estão aí visualizando o slide Sim, novamente? Sim, sim, né? perfeito. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre consciência de si. Né? Eu botei aí umas imagens dos bebês olhando no espelho, né? E aí toma ele susto, aquela imagem, né? Olhando o ursinho ali, né? Interessante esse processo aí. Eu trouxe uma definição bem simples, pessoal, mas a gente vai conversar, tá bom? Então, a consciência de si refere-se à capacidade do indivíduo em reconhecer a si mesmo como um ser distinto, com suas próprias experiências, pensamentos e sentimentos. Aí vou passar mais um pouquinho aí sobre instintos e paixões, e a gente vai voltar nessa definição para que vocês possam comentar, tá bom? Eu vou fazer uma ressalva aí sobre o instinto e a paixão, e são paixões, para a gente ter uma facilidade ali na frente em outros assuntos. Então, é ali na questão, eu tirei do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, Kardec, ele vai perguntar assim, né? Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Ele está perguntando se desde o início, o espírito aí já é a alma humana, né? O espírito humano. Então, somos nós, somos seres humanos, tá bom? Então, ele está perguntando se no início, quando ali na primeira encarnação, dos princípios inteligentes e já estruturaram uma alma que nós chamamos de humano na primeira encarnação, né? São ali muito primitivo, se ele já gozava da plenitude de suas faculdades. Então, esses espíritos maiores, né? Essas almas grandiosas não responderam. Então, eles disseram assim para nós: em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Vamos guardando aí. Então, ele diz que no início, eu tirei uma pequena parte da resposta para deixar só o que nos interessa aqui. Então, ele diz que no início os espíritos têm
apenas é uma vida instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo, não se identifica ainda como um ser distinto, né, com seus pensamentos, sentimentos. Depois nós vamos falar de consciência de si, porque a aula é exatamente para isso. Mas ainda mal tem essa consciência, tá bom? Vamos ali, então, instinto. Aí, lá na frente, Kardec vai perguntar assim, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Ele está falando ali dos seres que estão encarnados, né? Nós chamamos de a questão, vamos trazer aí, né, os indígenas, por exemplo, ou seres ainda muito primitivos, e os indígenas já estão bem adiantados, mas tem seres ainda encarnados e hoje, na atualidade, são muito primitivos. E aí vivem isolados, né, sem contato algum com uma questão, vamos dizer assim, da civilização, né? E aí ele vai perguntar assim, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Porque esses seres já têm paixões. Aí esses benfeitores nos respondem, e de desenvolvimento sim, de perfeição, porém não. São um sinal de atividade de consciência do eu. Porquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, 2 pontos aí. Nós falamos de instinto, agora nós vamos falar de paixões. No instante a gente vai definir o que é isso. Só para finalizar aí, um outro slide, eu estou trazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem que tem lá, o Espírito Lázaro, né, ele vai trazer aí uma observação, vai falar sobre o amor. Então ele diz assim para nós, e em sua origem o homem tem só instintos. Depois, mais avançado, mais corrompido assim, mais trabalhado, mais experienciado, ele tem sensações, que são as paixões. Quando instruído e depurado, tem sentimentos, são valores. Sentimento já é algo, são valores. Agora vamos dar um ponto aí, lógico, né, para abrir aí para a gente conversar, para não ficar muito assunto eu trouxe aqui. Então vamos no primeiro momento aqui, para a gente diferenciar, porque a gente vai entrar em outros assuntos mais complexos ali. Eu gostaria que vocês entendessem, primeiramente, o que é instinto. O que é o instinto, pessoal? O instinto é algo natural. Quando a gente fala de instinto, lógico, esses pensadores como Simone e do Freud, onde ele vai falar de instinto, ele está falando de outras coisas. Mas aqui, para nós, o instinto é algo natural. O instinto de conservação é ligado à espécie. O instinto é sempre ligado à espécie. E tem uma finalidade para o espírito. É ligado à espécie e tem uma finalidade para a alma. O instinto de conservação. O que o instinto faz? É algo que a gente não... Vai vir a libido, vai vir toda aquela questão para os indivíduos se relacionarem, né? Vão fazer sexo. Esse relacionamento tem um chamamento ali. Por trás do instinto, ele está pedindo alguma coisa. Porque o instinto, para a gente fazer algo, alguma coisa vai nos impulsionar. E aí gera a questão do prazer. E o instinto faz? Ele vai gerar dor ou prazer. Isso para estimular os seres. O instinto é algo primitivo, tá bom? É o que nos move. Quando a gente, ali nas primeiras reencarnações do espírito humano, o que fazia a gente se movimentar? Era o instinto. Dava fome, não é? Deu fome, a fome também é algo distinto. Dá fome e o indivíduo busca algo para saciar aquele desconforto. A fome é um desconforto. Se tem o desejo de reproduzir lá, né, de fazer sexo, ele vai procurar isso. Se tem alguma coisa que ameaça a sua vida, ele vai se defender. Ele vai buscar viver em bando, porque aí há um instinto gregário. Ele vai
em bando, mesmo inconscientemente. Porque o instinto está impulsionando ele a fazer isso. Mais para frente, além do instinto, vai gerando sensações. Por exemplo, o instinto me pede para eu comer, para saciar a fome, porque é importante manter a energia do corpo, senão a gente falece e morre. Aí o indivíduo vai dar sensações agora, ele vai escolher, ele vai comer. A escolha não é mais o instinto. A escolha já são paixões, sensações. Eu vou escolher algo que é gostoso. Aí já foi uma decisão minha. Não é mais do instinto. Eu vou me relacionar ali, homem e mulher, na questão da reprodução do sexo, e ali no momento eu vou criar algumas situações. Aí já é meu. Já é meu. O instinto só vai me colocar naquela questão de descarregar aquele desconforto e buscar aquele prazer, mas dali eu vou criando outras coisas. Aí já são as paixões. Eu já vou criando. E assim sucessivamente com tudo. E aí começa a entrar algo interessante, porque no momento, e eu sei, e a fome traz um desconforto para mim, e eu vou me alimentar, e quando eu me alimento, aquele desconforto vira prazer, dá aquela saciedade, eu mato minha fome. E aí, de repente, eu estou comendo, e estou sentindo tudo isso. E aí eu olho para o lado, tem seres semelhantes a mim, eu estou falando de primitivo, pessoal, não estou falando de hoje, estou falando de seres primitivos. Eu estou olhando seres semelhantes a mim, olhando para mim, querendo comer também. E aí, nesse momento, entra uma lei ali muito importante. Eu vou ter que tomar uma decisão, não vou, não? Eu divido com eles, ou eu pego aquele alimento e saio correndo dali, ou então eu até rosno para cima dele. Abre os dentes, isso é meu. Vai depender ali da consciência de si, da consciência do indivíduo. Tem alguém, o ego, o eu, essa estrutura, e vai tomar a decisão. Vocês estão percebendo? Aí vai entrar o E. Além do instinto, vai entrar os desejos, as paixões. Paixão é isso. Paixão é sensações. Eu começo a sentir algo e eu começo a decidir. Não é sentimento ainda, porque sentimentos são valores mais apurados. Depois a gente vai entrar nos sentimentos. Sentimento é algo mais nobre. Tudo bem até aí? Eu fiz toda essa introdução para a gente possa diferenciar isso. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa ou a gente pode prosseguir agora para o assunto? Consciência disso. Não está no assunto ainda, Luiz? Não. O assunto é complexo. Né? Vou fazer só uma reflexão antes da gente entrar aí. Será que hoje nós temos muitas paixões? Muitas, né? Muitas paixões. Muitas tendências. Né? Dentro da doutrina, nós vamos chamar de tendências, de inclinações. Maísa, pode falar? Oi, boa noite a todos. Então, vamos ver assim, se eu conseguir fazer uma ideia. Eu, enquanto espírito, sou instinto. E aí, como alma, eu tenho as paixões, os desejos. Então, vamos melhorar um pouquinho aí, Maísa. Os instintos é da espécie humana. Também dos animais, mas vamos falar e dos homens. Então, vamos falar dos homens, assim, dos seres humanos, né? Questão de homem, mulher. Hoje a gente está... A nossa linguagem tem que mudar. Quando eu falava homens, aí falava de humanidade. Mas hoje a gente chama de seres humanos. Seres humanos. Tanto homem e mulher, né? Quando a gente fala de instinto, é da espécie. Não é do espírito. É da espécie. A espécie humana tem instintos. Só que a gente sabe e o corpo reage no psiquismo.
E o psiquismo, a alma, reage no corpo, não é? Quando a gente deixa o corpo ir, é para os instintos fiarem, mas a gente leva, né? Porque nós somos materializados ainda, nós não somos almas puras. Então, a gente leva os instintos no psiquismo. O instinto é da espécie. Então, para ficar claro, viu, Maísa? As paixões são da Entendi. alma. As Entendi. paixões são da alma. Só que do outro lado da vida, quando a gente desencarnar, a gente vai ter instinto também. A gente vai proteger a vida. A gente sente desejos sexuais, é se relacionar. Depois a gente conversa com isso mais para frente, né? Para não confundir aí. Mas a gente vai levar os instintos. Por quê? Porque a gente não soube usar. O instinto ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade do instinto, por exemplo? E o Freud entrou muito bem e trabalhou o instinto sexual. Qual é a finalidade? Você vai formar uma família, vai obrigar a gente a conviver a 2, depois a 3, né? Ver os filhos, a 4, e assim sucessivamente. O instinto de conservação, e era só do meu corpo, transfere para outros corpos, são os filhos. Eu vou aprender ali, dentro desse processo, a ceder, a conversar, a ouvir. Por isso que os relacionamentos, a maioria dos relacionamentos se rompem quando nascem os filhos, não é? Por quê? Porque o indivíduo, ele se relaciona buscando os instintos, não tem amor ainda. A maioria, não estou falando de todos, viu, pessoal? Alguns sim, tem amor. Mas a maioria busca os instintos, satisfazer os instintos. Aí um começa o corpo, né? Aí faz parte, aí vai engordar, isso e aquilo, aí o outro perde o desejo, não é? Aquelas coisas. Aí vai indo. Então, o instinto, ele só uniu para ir o processo espiritual aconteça. Mas, às vezes, o processo espiritual não vai acontecer. Por quê? Porque os indivíduos não querem aprender. Filosofei demais, né? Eu sei que essas aulas lá na frente a gente vai conversar com mais propriedade, mas vamos dar um ponto aí para eu não se perder aí no objetivo de hoje. Então, a aula de hoje é consciência de si. Mas se ficou claro aí, o instinto é da espécie e as paixões são da alma, tá tudo tranquilo então. Então eu não tenho instinto quando eu desencarno, Luiz? Não, era para não ter. Mas a gente leva, porque o corpo reage no psiquismo, o psiquismo no corpo. A gente ainda não consegue separar isso. Nós somos seres ainda muito materializados. É o termo que os espíritos utilizam com a gente. A gente é muito inferior ainda. Tá bom? Então, beleza. Então, vou compartilhar aí de novo. Opa. Vamos lá. Tela cheia. Compartilhar meu slide aqui. Tudo bem. E nós vamos refletir agora. Para a gente refletir, e eu gostaria que vocês participassem também. Será que todas as almas humanas, em suas primeiras encarnações, possuíam a mesma maneira de ser, de sentir, de pensar e agir? Como eu sou carente, eu vou querer olhar o rosto de vocês. Então, eu só fiz a pergunta. Será? Vamos pensar aí, pessoal. Por mais que é difícil a gente pensar isso. Vamos imaginar as primeiras almas humanas reencarnando. Por isso que muita gente confunde. Não vamos entrar aí nessa tese, pode ser lá na frente a gente já faça uma aula, e confunde com os macacos, não é assim? Vai ver a origem dos macacos. Mas não é bem assim, tá bom? Espiritualmente não é assim. E fisicamente também não é. Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas os primeiros hominídeos, a diferença do primeiro hominídeo para um chimpanzé, para um macaco, é muito... Né? Eram parecidos. Né? A questão dos dentes, porque tinha que comer carne crua, né? Então não era assim, né? A gente não consegue nem mastigar hoje uma carne crua, né?
Aí os pelos, né? Não tinha roupa, né? Então tem alguma coisa para aquecer. Não tinha. Então era como um primata. Tudo bem? Agora, esses seres, será que quando veio as primeiras encarnações, viu, Cristina? Eu te passo. As primeiras encarnações ali desses espíritos, será que todos agiam da mesma forma? Então, vou abrir aqui agora para a nossa irmã Cristina. Oi, eu acredito que não, porque de uma existência para outra, a gente sempre exerce o livre-arbítrio. Eu imagino que quando o instinto prevalece, você simplesmente reage, como os animais, né? E não só como os animais, a natureza humana também, a gente tem descrições de crianças, né, que passaram por condição de fome extrema, e isso provoca reações, né, e ações muito estranhas, né, que difíceis, inclusive, da gente imaginar. Agora, nesse momento, é difícil imaginar. Então, mas mesmo assim, eu acredito que mesmo naquela condição de maior proximidade instintiva, mesmo assim, eu acho que ao longo dessas primeiras encarnações, assim como das seguintes, a gente exercita constantemente o livre-arbítrio. Se eu estiver errada, fique à vontade para me corrigir. Não tem nem erro, nem acerto. E a gente está refletindo. Vamos, assim, a questão, a Cristina colocou, vamos imagina, essas são as primeiras, nós passamos por todo aquele processo, o princípio inteligente, vai estruturando, né, ali todo o mecanismo, lembra? Ela sementinha vai estruturando, vai chegar num ponto, e ali, quem está ordenando todo esse processo vai falar, essas estruturas aí já chegou num ponto e eles vão agora encarnar nos seres humanos. E aí começa o processo da evolução no reino hominal. Nessas primeiras encarnações, será que todos eles que receberam ali a auréola de alma humana, eles reagiam da mesma forma perante as circunstâncias da vida? Eu ia impulsionar ele, eram os instintos. Só que os instintos impulsionam e aí deixa o indivíduo fazer cada um por si. Eles reagiam da mesma forma? É essa a pergunta que a gente está fazendo. Eles não têm encarnações passadas, é as primeiras. Oi, Luiz. Pode falar. A Mônica de novo. Não, eu acho que não. Aliás, eu acredito que não, porque é isso. É a forma de cada um reagir, de agir e de reagir naquela forma totalmente primitiva inicial, que vai dar a construção de tudo. E aí, então, vai ter essa consciência, vai ter essas paixões, vai ter tudo. Mas, porque senão, automaticamente, todo mundo já teria uma escala certinha, quadradinha, né? Então, não, para mim, não. Olha, São diferentes. Legal. A Leni agora. Legal, mãe. Obrigado, viu? A Leni. É mais ou menos que nem a irmã falou também, é o meu ponto de ver, do meu raciocínio. Porque se eles não vivenciaram, como que eles vão ter o instinto, se eles ainda não vivenciaram, né? Então, eu acho que não, acho que é diferente. Eu acho que para ter esse instinto tem que vivenciar. O instinto, cada um vai ter, é da espécie. A gente está falando aí, como eles vão reagir a partir do momento que o instinto vai impulsionar eles. O instinto vai impulsionar nesse primeiro momento. São os instintos, eles não têm paixões ainda. Deixa eu ver aqui a fila primeiro, né? Porque abriu mais aqui, só um minuto. Primeira, e quem é o primeiro? Creuza? Né, Creuza? Pode falar. Oi, Luiz, tudo bom? Boa noite a Tudo. todos. Boa noite. Então, você mesmo deu a deixa aí na sua fala,
quando você disse que, né, ele estava lá comendo e tal, e os outros olhando, e aí ele ficou assim, eu entrego, não entrego, porque mediante o instinto, um passa a observar o outro, e ali da sua observação, eu entendo que eles vão tirando ali as suas conclusões e vão aprendendo, não é? Assim, muito vagarosamente, a utilizar o pensamento, a utilizar o raciocínio, a livre escolha, o livre-arbítrio, né? Como você falou, eu vou compartilhar esse alimento, eu vou sair correndo, tal. Então, já foi ali, nessa sua fala, uma primeira atitude, né, que diferenciaria dos demais. E aí, com a observação, com a vivência, esse instinto, ele vai se aprimorando, como disse ali o Kardec, né? Vai se tornando, adentra nas paixões, porque o instinto, na realidade, ele não pensa, ele só sente, né? É o que eu acho assim, né? Mas tem diferença, eles vão, à medida que da convivência, vai se diferenciando, né? Vai havendo ali o desenvolvimento. Interessante, interessante. A Armin, acho que seu áudio tá fechado. Ainda não. Agora eu acho que foi, acho que deu certo. Isso, deu. Ai, maravilha. Boa noite, gente. Boa noite. Então, eu acho que eles não vão agir igual, porque o que você falou também, né, que é a primeira encarnação deles, né, que o instinto ele traz no perispírito, né? Então, o conhecer, o saber, ele traz. Então, se é a primeira, né, a primeira encarnação dele aqui, então ele não traz nada, ele não traz uma memória, né? Eu acho que ele vai aprender, ali ele vai copiar a atitude do outro, mas eu acho que todos eles vão agir da mesma forma. Vamos lá, legal, né? Se eu pudesse, eu ia ouvir todos vocês. Como eu trouxe material, mas ó, as reflexões tá legal. Eu coloquei e dentro lá, e um pouco mais na frente, a gente vai chegar lá, dois prismas, duas visões. Essas duas visões vocês já trouxeram, e interessante. Então, depois a gente vai conversar sobre essas duas visões aí. Legal, viu? Muito bom. Eu vou compartilhar de novo. Vou fundamentar sempre, né, pessoal, e na questão do Livro dos Espíritos. Eu sei que a maioria é espírita, mas alguns não são, mas são conhecimentos aí, como eu falei, espiritualista, né, são conhecimentos da alma, né, desse entendimento de em somos. Livro dos Espíritos. Primeiro, uma questão que eu trouxe, né, Kardec vai fazer essa indagação. E vamos prestar atenção na indagação dele e depois nas respostas. Eu dividi até a resposta. Então ele pergunta assim: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qual é tendência eu os encaminho para uma senda, de preferência a outra? Então ele está ali dizendo, existem espíritos e seguiram o caminho, vamos dizer assim, do bem, depois a gente vai definir o bem, e outros seguiram caminhos do mal, né? E ali, alguns teve mais facilidade de desenvolver sentimentos voltados quando eu falo assim, voltados à questão da vontade de Deus, é a solidariedade, o respeito, o auxílio mútuo, né? Enfim, né? Questão fraternal, e outros não, outros desenvolveram sentimentos de outra forma. Então, Kardec está perguntando, como pode isso se eles não têm consciência ali e ter essa liberdade de escolher, né? Como é isso se dá? Então, eles vão
responder ali. Eu dividi em 3 partes a resposta, para a gente refletindo devagarzinho, não temos pressa. Então, eles já começam dizendo assim para nós: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, primeiro ponto aí. Então, eu vou parar de compartilhar de novo, né, para a gente refletir nesse ponto. Então, a liberdade de agir é o momento e vai o espírito adquirindo consciência dele mesmo. Adquirir consciência de si é o quê? É se entender como um ser distinto, não é? Eu sou eu, você é você. Eu sou um indivíduo, você é outro indivíduo. Eu tenho uma forma de sentir, você tem outra forma de sentir. Eu tenho uma forma de pensar, você tem outra forma de pensar. Mas isso é difícil no início. Poxa, isso é fácil para nós hoje. E mesmo assim, hoje, a gente fica copiando as pessoas. A gente é viver a vida do outro. A gente é se manifestar como o outro se manifesta. A gente é falar as palavras que o outro fala. A gente ainda não se distingue quanto indivíduo. Imagina lá atrás. Então, o processo, como a Deus até colocou, né? Muito bem aí, né? Explicou em detalhes. À medida que a gente vai ganhando essa consciência de si, eu sou um indivíduo, eu tenho dor, o outro também tem dor, a gente começa a responder pelos atos, porque liberdade de agir vem junto com responsabilidade. Aí entra uma lei conhecida nossa, quando eu tenho livre-arbítrio, eu tenho responsabilidade, a gente chama lei de ação e reação. Eu respondo agora pelos meus atos. Eu só respondo pelos meus atos quando eu tenho consciência de si. Foi isso que os Espíritos falaram. A liberdade de agir vem junto com a consciência de si. Eu não posso responder pelo ato se eu não tenho consciência de si. Eu sou um animal, né? Imagina um cachorrinho. Você vai passar aí, né, aos efeitos. Não, os animais não têm isso. Mas a gente estava saindo do reino animal, no sentido ali de não ter consciência, e agora a gente vai encarnar na espécie humana, que são espíritos e já começa a despertar isso, e agora nós vamos diferenciar enquanto indivíduos que somos. E esse processo, não é da noite para o dia. Tá, até aí, tudo bem? Tranquilo? Então, vamos devagar. Então, a liberdade de agir é de acordo com a consciência de si. Então, essa é a primeira resposta, parte da resposta. Eu vou colocar as outras agora. Compartilhar de novo. Opa. Então, a segunda parte da resposta, ele vai dizer assim para nós: já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. É importante entender isso. Eu vou abrir para vocês conversarem. Então, vamos pegar esse trecho. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Kardec falou assim: tem alguma coisa fora impulsiona eles a agir pelo bem ou pelo mal? Não, a vontade é dele. Mas vamos agora dar um ponto aí. Primeiro, o instinto é da espécie. O instinto vai mexer. Vai dar fome, eu vou ficar doido. Porque a fome não é brincadeira. Eu, nessa encarnação, nunca passei fome. Já tive vontade de comer, demorou um pouquinho, mas eu comi. Passar fome é você ter vontade e não conseguir. Não ter o recurso. Imagina, tá doido. Até o cheiro do barro ali, você quer comer o barro, né? E a fome não é brincadeira. Então,
O instinto, eu estou trazendo só o instinto de sobrevivência, tem outros tipos de instintos, né? Não é só sobrevivência, mas eu estou trazendo sobrevivência, ele é mais forte, né? Então, o instinto ele vai impulsionar, mas quem vai tomar a decisão é quem? Quem é? É o indivíduo. É o indivíduo que toma a decisão. A decisão que ele toma está sendo observado por quem? Pela própria consciência. Depois a gente vai entender o que é isso. Mas o ego, a estrutura, e vai formar consciência limitada e ele vai tomar a decisão. Para ele comer, se ele tiver e matar um semelhante, ele vai fazer? Não? Aí depende, né? Vai depender do indivíduo. A gente falou, cada um vai reagir da mesma forma. Aí, depois lá na frente, eu vou fazer as perguntinhas lá, vai ficar mais claro isso. Tá entendendo? Vou abrir para vocês, então. Primeiro, na primeira resposta, falou assim: para eu possa ter liberdade de agir, eu tenho que ter consciência de si. Eu tenho que me entender como indivíduo. Se eu não me entendo como indivíduo, ainda eu não tenho responsabilidade. Eu sou um animal. A partir do momento que eu me identifico como indivíduo, como um ser distinto, eu sei, e se eu pegar um pedaço de metal e furar a minha perna, vai doer. Se eu pegar esse pedaço de metal e furar a perna de outro semelhante, dói também. Eu tenho essa consciência. Porque doeu em mim, eu tenho essa consciência. Mas às vezes eu vou fazer. Entendeu? Eu vou fazer. É uma decisão minha. Eu estou comendo. Eu vou dividir um em. Um em eu vou dividir. Por eu instinto de reprodução vai fazer eu reproduzir, vai gerar os filhinhos, não é? Às vezes eu vou ter dó. E eu vou dar um pouquinho para eles seres ali. Para minha parceira, eu vou dar? E a parceira vai dar para o parceiro? Tudo isso está sendo observado. Tudo isso a consciência vai despertando aos poucos. Até hoje, será que a gente divide, não? Divide. A Lília está ali na cozinha. Eu estou com fome, viu, Lília? Estou com saudade dessa cozinha. Estou aqui na cozinha, só ouvindo. Estou ouvindo, né, Lília? E bom, né, minha amiga? Você é uma batalhadora aí. Então, é assim. A gente lá atrás tomou determinados caminhos e a gente vai gostando desses caminhos. Isso vai virando no nosso psiquismo, na alma e somos. Paixões. O que é paixão, Luiz? São energias, a gente vai estudar com outros nomes lá na frente, mas são energias que vai desregulando esse mecanismo que nós chamamos de sentimentos, né? Então, é algo a mais, é algo e é uma força, e a gente vai desequilibrando essa força, e aí a gente vai ficando como um imã viciado. Então, toda vez que o instinto vai acionar, a paixão vai entrar. E aí a paixão vira um condicionamento, um vício, uma imperfeição. Então, a gente vê muito isso. Se eu colocar, eu vou fazer uma provocação porque o grupo é maduro. Se eu falar de política tem paixões, não tem, não? Por que tem paixões, Luiz? E são ideologias de estruturas sociais, de poder, de influência, de vivência. E nisso a gente tem paixões, a gente era tribal. Então a gente tem paixões de determinados campos de convivência coletiva. Então eu tenho paixões para conviver dessa forma, o outro tem de outra forma. E aí, ideologicamente, a gente vai desenvolvendo isso e a gente cria essas paixões. Então, se eu falar de A e B,
com certeza, e vai ter pensamentos diversos. Isso é importante. Mas a paixão, quando não controlada, ela leva a gente para outros caminhos. Qual é o caminho? Da agressividade, do duelo, da competição maldosa. E aí, é esse caminho que Deus... não, aí é o caminho que a gente pode chamar do mal, né? Não é o caminho do bem. O caminho é a gente discutir, no sentido de trocar as ideias, de ouvir, de colocar as opiniões, mas ouvindo o outro, entendendo, procurando entender. Porque a gente tem que trabalhar o instinto gregário, ele nos leva a exatamente a maturidade sociológica. Mas a gente não tem maturidade sociológica, porque a gente ainda é muito primitivo. O instinto gregário nos leva a tribalismo. Nós somos tribais. É eu que mando, é o meu grupo que manda, e nós vamos pegar pedaços de pau e matar quem pensa de forma diferente. É assim, a gente é muito tribal. Então, a gente precisa despertar a maturidade sociológica, o conhecimento sociológico. Tudo bem, mas estamos falando de consciência de si. Se hoje é difícil isso, imagina lá atrás. Então, vamos prosseguir aí para provocar um pouquinho vocês aí. E eu também, né? Eu estou ouvindo, eu tenho minha consciência de si também, né? Então, vamos lá. Parte da resposta ainda, né? Ele diz assim, a causa não está nele, está fora dele. Nas influências excede em virtude de sua livre vontade. Olha, interessante. Então, interrompeu o compartilhamento, voltar e falou de 3 aspectos. Eu só tenho responsabilidade, livre-arbítrio, quando eu tenho consciência de si. A questão que ele colocou ali, né, da questão das influências, e vai ter no meio, pegando esse último ponto agora, são influências, eu vou ceder. Eu vou ceder essas influências. Agora, o que me faz ceder são influências externas. Influências são essas? Depois a gente pode aprofundar. Mas o que me faz agir de uma determinada maneira em um ambiente e em outro eu ajo de forma diferente? Tem influências externas. Às vezes, quando eu estou em grupo, eu se manifesto de forma diferente, não é? Aquele grupo ali vai provocar sensações em mim e eu vou agir de forma diferente. Hoje, vamos pegar hoje, pessoal, para a gente refletir hoje na consciência de si, como cada um se identifica aí. A imagem para nós é muito importante, não? A minha imagem, enquanto pessoa, é muito importante? Muito, né? Se não fosse aí, ó, Facebook, quando nasceu, né, tem outras coisas, né? As pessoas põem lá as imagens, né? Sempre a imagem, a pessoa bem, né? A pessoa, né, tal. A imagem é importante, por isso tem um mandamento da idolatria, né? Olha, cuidado, a imagem, não é imagem externa. Aí a gente fica brigando, não pode ter imagem lá. A Igreja Católica tem a imagem do santo, não sei. Não, não é esse tipo de imagem. Pô, né? A imagem, a primeira imagem é o endesamento do próprio ser. Nós queremos ser deuses, né? Então, é a primeira imagem, a primeira idolatria é o indivíduo, com ele mesmo. Lembra lá aquela foto que eu coloquei do bebê, quando olha no espelho, né? A gente olha assim, já vê a imagem da gente ali, que legal aquela imagem. A imagem é muito forte no nosso psiquismo. Por quê? Somos ainda espíritos primitivos, no sentido de adorar o corpo. Mas o corpo, ele é eterno? Não. Não. A gente sabe, não é, né, Mônica? Não é. Não é eterno. Eu vou colocar uma situação aqui, só para a gente refletir.
Imagina uma pessoa que você ame muito, você gosta, tem uma afinidade assim, não pode ser você, por enquanto. A gente se ama também, precisa se amar, né? Pelo amor de Deus. Precisa se amar, precisa se respeitar. Então, primeiro indivíduo, eu preciso me amar. Mas não é você, não sou eu. Mas alguém que você ama muito. Ó, Leuzinho colocando aí, Narciso, né? Tem até uma mitologia aí grega, né? Nesse sentido. Mas alguém que você ama muito, que você tem afinidade com essa pessoa. Imaginou aí? Imaginou, né? Só pode ser uma. Aí tem muitos filhos aí, 2 ou 3, não, mas eu amo todos. Não, mas pega uma pessoa, só para a gente ir fazer uma reflexão. Imagina e essa pessoa desencarnou. E aí depois você vai desencarnar também, né? Todo mundo vai desencarnar. Ou é novidade isso para alguém? Os espíritos, se tiver novidade isso, tem que rever, né? Uma hora a gente vai. Né? Tem um prazo de validade. Então a gente vai desencarnar. Vai chegar do outro lado da vida, como é que você vai reconhecer essa pessoa? Que você ama muito. Como é que a gente vai reconhecer ela? Pode falar, Mônica. Na imagem. A imagem, né, Valmir? Agora Eu acho que é imagina. eu acho que é Pode pela falar, Mônica. energia. Pela energia. Energia, mas energia é muito subjetivo. Vamos definir essa energia aí. A Então, imagem. mas aí que tá, ô, Luiz. Será realmente? Porque a gente tem uma noção de que a gente. Vamos colocar bem claro que é o mais fácil de todo mundo entender, né? Que a gente vai para o nosso lar e lá a gente vai encontrar alguém, né? Mas será realmente que é isso? Porque, é, é, teoricamente, até onde a gente sabe, a alma, o espírito, é invisível. O que faz a gente se conectar de fato é a nossa energia. E assim, se a minha energia ela é uma energia legal, vou me encontrar com espíritos legais também. Se ela é má, eu vou encontrar com espíritos maus também. E só que existem espíritos com energias muito mais, com fluidos muito mais elevados do que o meu, que talvez sejam essa pessoa que faleceu. Agora, também a gente tem dentro do espiritismo que todos nós somos irmãos. Então, assim, aí entra aquela frase de Deus, de Jesus, né? Mas quem é a minha mãe? Então, quando eu desencarnar, eu não sei se eu vou encontrar a minha mãe material aqui, a dona Célia, ou meu pai. Não, talvez será de uma forma bem diferente. Na nossa, acho eu, ilusão, seria como o nosso lar e eu vou lá encontrar minha mãe. Mas eu acho que não é assim tão simples, não. Você Obrigada. colocou vários pontos e depois eu vou comentar, mas primeiro vamos ouvir a Simone. Bom, eu acho que seria mais também pela a imagem, pelo visual, porque apesar de nós termos desencarnado, nós ainda vamos continuar um tempo meio que apegado à matéria, digamos assim, materializados ainda, apesar de estarmos no mundo espiritual. O Inácio Ferreira tem um livro, eu não vou saber qual, porque eu sou péssima de gravar os nomes, as histórias eu ainda consigo gravar, que ele fala que quando ele chegou no mundo espiritual, ele sentia falta do café e do pão de queijo. Então, nós ainda lá no mundo espiritual, nós também teremos essa falta. E para reconhecer, vai ter que ser pelo visual. Assim como, acredito eu, que a grande maioria aqui é espírita, quando nós temos trabalho de desobsessão, é muito comum a gente ouvir o espírito que está sendo orientado relatar, estou vendo minha mãe, ou estou vendo meu irmão. Então, eu acredito que vai ser mais na forma do visual. Legal, legal, muito bom. Vamos dar um primeiro ponto aí, só para a gente não viajar muito, né? Primeiro, né, nós somos seres, como foi falado aí, em evolução, e a nossa evolução está muito ainda materializada, não é? Materializada.
Quando a gente fala assim, o espírito, a gente não vê, não, o espírito é alguma coisa. Se é alguma coisa, é alguma coisa, e a gente vai ver depois. A gente não tem condição ainda de perceber. Mas os próprios espíritos maiores já falaram, o espírito é alguma coisa. Se é alguma coisa, né? Quando a gente fala de alguma coisa, é algo palpável, é algo que a gente consegue visualizar. No momento, Luiz, eu consigo entender? Não, a gente não consegue entender a forma do espírito. A manifestação dele, a luz, a energia, a forma, essas coisas a gente consegue já. Só para dar um ponto ali para a Mônica, né? Mas eu não quero entrar em outros assuntos mais profundos aí, para a gente não perder o foco aí. Então, quando eu desencarnar, alguém já desencarnou, eu gosto muito, como eu vou identificar essa pessoa? Aí foi falado da forma e da energia. Aí eu falei assim, define essa energia. Porque energia é energia. A gente está definindo com palavras, a gente nem sabe, né? Mas energia, ela traduz valores, não é? Como foi falado, a energia é boa, mas boa do quê? É boa isso. E desperta em você essa boa energia. E traz de lembrança na sua cabeça. O que você sente? É isso que a gente tem. O palpável, eu estou falando é isso. Senão a gente vai falar, não, energia boa, energia ruim. Mas energia ruim e traz no psiquismo. Lembra o primeiro trecho eu coloquei para vocês lá para dar uma lida? Ele estava falando dos pensamentos, disse aquilo, e alguém observando os pensamentos. Existe a mente e cria e vai plasmando e vai idealizando tudo, formas, pensamento, tem cheiro, e alguém que vai participando de tudo isso. E é eu, o si mesmo. Eu estou trazendo aqui na nossa identidade mais limitada é o ego. Eu estou observando, senão isso não seria realidade. Alguém precisa traduzir isso, e sou eu, para se tornar realidade. Tudo bem. Mas voltando agora no ponto, vamos imaginar que a pessoa e eu amo, eu tenho uma afinidade tremenda com ela é uma negra, né? E tem ali todos os traços, né, da questão afro, e quando eu estou lá, aparece uma loira, né, uma forma europeia, né? E aí, essa energia que a Simone falou, eu olho para essa pessoa e o meu coração palpita, bate diferente, eu me sinto atraída para aquela pessoa, eu tenho um carinho tremendo com ela e tudo mais. Aí eu pergunto assim, como é que eu identifico o outro? Pelo Normalmente, sentimento? sim, pelo sentimento, mas normalmente a gente usa a imagem, pessoal. A gente usa a imagem. No nível evolutivo nosso, o que nos chama a atenção é a imagem. É a forma. Lógico que a gente deve viver prestando atenção nas essências. Por isso a gente está aí nesse curso, né? Nesse estudo de Conhece-se a Ti Mesmo, a gente vai começar a prestar atenção mais na essência. Como a pessoa fala, os seus pensamentos, não é o tom de voz, a sonoridade da voz pode mudar, isso faz parte do físico, e eu posso ter uma outra, né, outro som, né, dependendo do aparelho fonador, tudo aí pode mudar, o outro corpo é de outra forma. Eu estou falando dos pensamentos, da ideologia, dos valores dessa pessoa, né, do jeito, no sentido assim, ela se manifesta, ela reage, ela age. A gente não presta atenção nisso. A gente presta atenção mais na forma. Então, muitos tomam um susto do outro lado da vida. Porque, às vezes, pode ser e aquele irmão vai aparecer em outra forma para a gente. Mas a fraternidade, assim, vou dizer assim, a compaixão de Deus é tão grande, depois ele vai se manifestar na forma que a gente conhecia. Se ele for um espírito mais evoluído, lógico, né? Mas a maioria de nós está preso à forma. A gente não consegue sair da forma da última encarnação. A gente fica preso. Leni, levantou a mão. Ô, Luísa, quando eu falei de sentimento, é porque eu não sei se foi sonho, se foi desdobramento que eu vivenciei, que eu vi uma pessoa no sonho que não era a figura do meu pai, mas eu sentia que era meu pai. Por isso que eu fiquei com essa questão de Entendi. sentimento, porque
era meu pai, mas não tinha A a, forma. a forma, o rosto do meu pai, mas era meu pai. E eu achei estranho isso, por isso que eu falei de sentimento. Por isso que a gente diz assim, né? Precisamos o e desmaterializar. É isso aí, é isso mesmo. Sentimento é isso. Sentimentos são valores. Ele se traduz no nosso psiquismo, dando cores, formas, né, sabores. Sentimento é isso. Sentimentos são valores. Mas vamos aí para a gente aproveitar o tempinho. Eu estou vendo aí, é 8h55. Quero fazer alguns questionamentos aí para a gente refletir. Muito bom aí, viu, as reflexões, viu, pessoal? Às vezes eu acelero aí, mas para aproveitar o tempo mesmo. O último detalhe aí da questão, ele fala assim: esse ontem na grande figura emblemática da queda do homem do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Vou dar mais um ponto, aí depois a gente vai entrar em outro assunto aqui. Essa só foi uma resposta, viu? Eu dividi em 4 tópicos. E a doutrina, né? E veio lá do judaísmo, depois do cristianismo, e outros tipos de doutrina, né? Para não aceitar a questão, e nós estamos em evolução na questão de várias existências, a vida é uma só, as existências são várias. Né? Nós só temos uma vida, do espírito, estou falando, não do corpo. As existências são várias. E aí a gente olhava para dentro da gente, a criancinha, desde o berçozinho, já tem tendências. Já traz tendências. A criancinha, é só prestar atenção. Ele ser, mesmo na forma infantil, a gente vai estudar isso, porque tem toda uma forma ali de inocência, porque as leis colocam ali o arquétipo da inocência. Mas por trás daquilo ali, a gente já consegue perceber as imperfeições do espírito ou as virtudes dele. As imperfeições a gente não iria admitir, então a gente falava assim, não, isso é um pecado original, isso é lá de trás, Eva e Adão lá fez aquilo, Eva, hoje a gente também vai estudar, não era adiantar. É o pecado original. Então, alguém fez e aí contaminou eu e eu arrego isso geneticamente. Era mais fácil do que assumir as próprias responsabilidades. E nós somos os autores da nossa vida. Tudo e somos hoje é herança de nós mesmos. Nós herdamos de nós mesmos. Então, nós vamos passando pelo processo. E aí ele diz assim, uns cederam à tentação, outros não. E tentação ele está dizendo? André Luiz tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, ó, todos são tentados exteriormente pela tentação e alimentam em si mesmos. Se eu olho para alguma coisa e aquilo me atrai, me inclina, o problema não está na imagem fora, mas na causa que está dentro de mim. Lógico que a imagem fora são provas, são energias que vai impulsionar o psiquismo a reagir daquela forma, porque o psiquismo já estava acostumado. Não é assim? Pergunta para uma pessoa que vai abusar de outra sexualmente, não é? E é um horror isso, nem no mundo do crime as pessoas perdoam o estuprador, não é? Aí ele vai dizer a outra e provocou, o outro e provocou, não é? Estava com um vestido curto, estava com isso, com aquilo. Mas quem provocou foi ele. A tentação partiu dentro dele. Porque nós somos tentados exteriormente pela tentação e alimentamos em nós mesmos. O distúrbio está na alma, não está na fora. Isso é importante a gente saber. A consciência de si, eu preciso entender isso. Se eu me sinto inclinado a alguma coisa, não é fora eu tenho que mudar. E aí a gente ouve aquelas frases. Você não me deixa ter paz. Você me tira do sério. Não é assim? Nos nossos relacionamentos? É só eu que passo por isso. Minha esposa está ali, né? Coitada, né?
Mas o outro é o outro. Eu sou eu. E aí a consciência de si eu tenho que me identificar. O outro é o outro, eu sou eu. Se o outro estimula eu reagir dessa forma, eu preciso mudar não o outro, mas a mim mesmo. Eu vou encontrar outros iguais a mim. Ela velha história, vocês já ouviram aquela história? E o homem, é sempre o homem, né? Foi buscar a terapia. Foi, né? E o terapeuta ali, o analista, e aí a pessoa lá desabafa e fala assim: parece que eu casei com a mesma mulher. E aí o psicanalista, o terapeuta, fala assim: será que você casou com a mesma mulher? Ou você transferiu e você não iria trabalhar no antigo relacionamento para esse relacionamento? E não adianta. Ah, eu vou mudar de emprego, vou em outro. Vai acontecer a mesma coisa. Porque o problema não está no fora. O fora é só o estímulo. É como eu reajo às situações. Então, a consciência de si, a primeira coisa é identificar. Ah, peraí, é comigo então? É eu? Eu sou um indivíduo? Sou. Eu tenho os valores? Tenho. Eu preciso mudar esses valores? Preciso. Eu preciso mudar o externo? Não, o externo vai mudando o nosso comportamento, né? Aí vai estimulando, é devagar. Mas quem precisa mudar sou eu. Então, esse é o primeiro ponto da consciência de si. Pessoal, dá tempo aí, eu sei que eu vou abusar do tempo, mas eu queria passar as perguntinhas aí, só para a gente refletir. Não vai dar tempo de finalizar todos os slides, mas pelo menos duas, tá bom? Peço paciência a vocês aí. Rapidinho aí. E nós vamos refletir agora em tudo que falou. Por um ceder à tentação e outros resistiram. Eu não vou interromper o compartilhamento, mas se vocês quiserem falar, pode falar. Por um ceder à tentação e outros resistiram. Alguém pode falar para ficar registrado aqui na aula, os nossos irmãos ouvirem depois? Oi, Luiz. Oi, eu vou tomar. Ah, Cleusa, Pode falar. pode falar. Ah, acho que a Pode Cleusa ia falar, falar. Cris, pode falar. Eu acho que isso é como se fosse uma balança, né? Quanto melhor estiver a condição da consciência, mais fácil me parece que é tomar decisões melhores, né? Mais produtivas, né? Então, eu penso que é exatamente assim. E alguns simplesmente não conseguem, porque não tem força suficiente, né, para resistir. É a mesma coisa que fumar. Vou só complementar com um exemplo. Eu falo que eu tive a sorte de ser fumante. É uma coisa muito estranha isso de se dizer, mas é porque quando eu fui parar de fumar, meu Deus, como foi difícil. Foi muito difícil. E eu tive que me esforçar muito para parar de fumar. Então, foi ótimo nesse sentido, de perceber o meu corpo, que, né, viciado, digamos, né, que é essa palavra certa, e tendo que resistir, né? Então, você tem que ter força de vontade, determinação, motivação, consciência. Acho que aí funciona. Acho que é meio que por aí. Cleusa? Oi, eu vou resumir o que a Cristina falou em identificação e escolhas. Muito bom. Eu vou colocar mais um aqui para aproveitar. Eu não estou enxergando aí vocês. Eu não sei quem levantou a mão, tá bom? O Aí- Valmir levantou a mão. então pode, Valmir, falar. Eu não vi, desculpa. Não, eu entendo. Eu também quero. Ela falando de fumar, eu também fui fumante, e quando eu parei de fumar, eu acho que eu tive ajuda do plano espiritual. Não foi só eu sozinho. Embora eu entenda que tem que ser da minha vontade, do meu eu. Mas eu tenho uma percepção. Eu não sei que se eu continuasse fumando, eu ia interromper a minha
meu tempo. Eu tenho essa sensação. Eu queria só fazer essa observação. Não sei se isso é da minha cabeça, o que que é. Eu tive muita força de vontade, quase que eu pirei, né? Que é uma coisa maluca o vício, né? Embora eu, graças a Deus, esse vício eu eliminei, na próxima reencarnação eu não vou ter ele, né? Graças a Deus. E um defeito, que era vingança, me vingar, também não me vingo mais, também já não tenho esse defeito, já duas coisas que eliminei. Agora, só eu queria dizer isso, é o seguinte, eu tenho essa sensação que eu não deixei de fumar só com a minha vontade. Foi muita força de vontade. Eu acredito que eu tive ajuda espiritual. Eu só me veio isso na cabeça. Eu queria Legal, compartilhar. legal. A segunda pergunta é colocada assim: sabemos que as individualidades provêm de um mesmo princípio, não é? A gente estudou isso lá, desde a questão do princípio inteligente, as mondas, vai passar pelos reinos, né? E aí vai o processo de desenvolvimento até chegar e se transformar numa alma humana. A partir dali começa o processo de evolução no reino nominal, esse a gente está aí, né? Então, provém de um mesmo princípio. Mas será que desde o início existiram diferenças em suas personalidades? Vocês acabaram respondendo isso, né? Será que elas possuíam maneira diferente de sentir, pensar, agir, reagir às circunstâncias da vida? Até a Cleusa comentou, algumas outras pessoas comentaram, não lembro o nome, fugiu da mente quem comentou. E, ao longo desse processo, as personalidades vão sendo formadas a partir das escolhas, não é? Foi isso que foi falado. Personalidade também é um ponto que a gente vai estudar no início ali do primeiro ciclo do mergulho, tá bom? Vou passar só mais uma, e aí eu abro para a gente possa comentar e finalizar. Aí, vamos analisar por dois prismas. Primeiro, se os primeiros hominídeos possuíam a mesma estrutura psicológica, então por que tomar um caminho diferente? Ou seja, se eles começaram com a mesma estrutura psicológica, e tomaram um caminho diferente. E aí a gente pode refletir assim: poderiam pensar que eles possuíam a mesma estrutura psicológica, entretanto, as provas, o meio, o contexto eram diferentes. Mas se assim for, então o ponto de partida das condições não foram as mesmas para todos? Esse é o primeiro pensamento, tá bom? O segundo, podemos pensar que, desde o início, a estrutura psicológica dos primeiros hominídeos eram diferentes. E aí a gente pode pensar assim: se assim for, então cada princípio inteligente, experienciando nos reinos minerais, vegetais, animais, desenvolveram sua estrutura de forma diferente, tornando seres únicos e singulares. Então, essa é o primeiro ponto. Eu vou parar, e tem várias outras coisas que a gente pode refletir, aí a gente faz em outro momento. Mas eu queria que a gente parasse para pensar. Primeiro, as primeiras reencarnações ali daqueles seres que foram considerados ali e já poderiam reencarnar no reino humano. A estrutura psicológica deles era igual? Primeira questão, era igual, será? E aí o meio e foi diferenciando isso, a forma que eles foram reagindo? Ou, a partir do momento que eles veem ali, a estrutura de cada um é um pouco diferente, por isso eles reagiram de forma diferente? Então, é algo para a gente pensar. E aí tem consequências, né? A gente tem que imaginar que Deus é justo, não é? Mesmo que a gente não entenda o que é Deus ainda. A gente não entende. A gente pressente, como os Espíritos falaram. A gente não compreende Deus ainda, a gente pressente. A gente sabe que tem um criador ou uma criadora. A gente usa muito o gênero masculino, isso a gente vai ver lá nas aulas, lá quando a gente for falar dos arquétipos. Até hoje a gente usa pai. Por que não é mãe? Né? É uma questão. A gente usa o arquétipo de pai, porque Jesus deu no mundo machista quando ele veio reencarnar, e o mundo era totalmente do povo ali, né? Aí a gente fala o criador. Por que a gente não fala criadora? A gente está colocando um arquétipo masculino. Você percebe? A gente nem sabe que é Deus ainda.
A gente sabe que existe uma força, uma luz, alguma coisa, a inteligência. A gente não sabe, a gente pressente. A gente é muito pequeno ainda. Aí, mas a gente sabe que os atributos, pô, ele tem que ser justo, ou ela tem que ser justa, ele, ela, não sei nem quem é Deus, mas tem que ser justo. Então, se as personalidades eram diferentes, já não é justiça, né? Já não, se nasceu assim diferente. Então, uns tinham mais facilidade de seguir o bem, outros não, tinha que ser alguma coisa igual. Agora, por eles seguiram um caminho diferente, aí é onde está o X da questão para vocês pensarem aí. Tá bom? Lá, só um pouquinho. Pode, momento. Eu acho que sim. Eu acho que já viemos, mesmo na primeira reencarnação, com o livre-arbítrio. Eu acho que ele não surgiu depois, né, da segunda, da terceira. Acho que nós já tivemos a oportunidade de ter o livre-arbítrio desde a primeira. Então, por sermos um ser único, cada um já teve a oportunidade de ter algo diferente, diferenciar a atitude um dos outros, né? Essa é a minha ideia. Essa ideia do Valmir não é legal, Valmir, compartilhar, né? Essa ideia do Valmir é interessante, porque se a gente já nasceu com o livre-arbítrio, então quando a gente já, a primeira encarnação daquele ser grotesco, e parecia realmente, né, uma descendência de um símio, né, de um macaco ali, ele já tinha consciência de si, porque para ter livre-arbítrio tem que ter consciência de si, já se identificava como indivíduo, já tinha valores ali no sentido de diferenciação, de saber o que é certo, o que é errado. Então, essas coisas a gente está discutindo aí. Mas volta a falar, pessoal, não se preocupe, e tem aulas específicas disso. Eu só estou trazendo a ideia para maturar, tá bom? Porque vai ter aula exatamente desse ponto. Mas vamos lá, Cristina. Estou falando bastante, né? Mas é que eu Legal, estou isso é lembrando dos bom. macacos, eu estou lembrando da organização dos macaquinhos, né? E justamente é tão interessante a semelhança conosco que eles, obviamente, são organizados em hierarquia, existem existe o alfa, né? Existe uma segunda camada, que é aquela que dá suporte ao líder, e existem os demais, e eles comem de acordo com essa hierarquia, primeiro o alfa, depois a segunda camada, depois os demais. E quanto mais teve um experimento que o alfa e os seus assistentes eram muito violentos, os demais sofriam muito, e por causa justamente do fato deles comerem primeiro, eles acabaram comendo um alimento que estava estragado, e o alfa morreu junto com os seus assistentes, e quem assumiu justamente foi a equipe que antes era oprimida, e a liderança dessa equipe já foi completamente diferente. Isso é um estudo, tem um vídeo sobre isso e tudo mais. Então, essa liderança, ela era muito mais empática, mais pacífica, era completamente diferente da liderança inicial. Então, se até mesmo os macaquinhos, eles conseguem tomar decisões, há diferenças entre eles, e há mais ou menos agressividade, enfim, imagine a gente, né? Então, eu acho que mais ou menos essa linha. Interessante a abordagem. É bom. Eu trouxe essa abordagem de hoje exatamente para a gente já ir pensando, viu, pessoal? E quando a gente pegar, vamos finalizar já, né? Quando a gente lê esses assuntos, para a gente começar a pensar, primeiro, a questão do si. Eu me identifico como indivíduo? Hoje sim, né? Eu sou um indivíduo. Tenho situações, Luiz, e eu me pego imitando outros, porque o outro deve incentivar a gente, sim, estimular, como falou do Alfa, tem que estimular. Mas e eu tenho a minha vida, eu tenho a minha maneira de pensar, eu tenho a minha maneira de agir, eu sou um indivíduo, eu sou singular, eu sou único.
E eu preciso me valorizar. Às vezes a receita para o outro é para o outro, mas para mim vai ser uma receita diferente. Eu preciso começar a me amar, a me respeitar, a me valorizar. Não o outro que vai falar, eu sou bonito, eu tenho potenciais, eu tenho. Não, o outro até pode falar, e ele deve falar como um aspecto de empatia, né? Mas eu tenho que identificar isso em mim, tenho que ver se aquilo é verdadeiro ou não. Então, é um processo de consciência de si, viu, Leni? Consciência de si é isso. Eu me identificar como indivíduo, me diferenciar do meio, mas diferenciar não me isolando, não, diferenciar sendo um indivíduo e faço parte de uma família, mas eu não sou a família, eu faço parte da família. Eu sou um indivíduo dentro da família. Então, isso é importante a gente saber. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço a paciência de vocês. A Mônica vai falar, eu já passo para você, viu, Mônica? Mas só agradecendo, eu agradeço aí a paciência de vocês. As aulas lá para frente, a gente vai entrar nesses aspectos e vamos deixar mais a aula vocês falando, a gente reflexionando, vamos criar um dinamismo, pedindo que a espiritualidade amiga sempre nos orienta, para que a gente possa criar esse dinamismo, né? Para a aula não ficar muito teórica, porque senão a gente vai perder muito. Eu tenho que trazer a teoria, mas ao mesmo tempo eu vou trazer a questão para vocês conversarem. Porque a gente tem que crescer junto. Se a gente, no autoconhecimento, não crescer junto, não está funcionando. A gente tem que crescer. Cada um dentro do seu esforço. E eu posso crescer muito, outro pouquinho, mas o pouquinho para o outro já foi muito. Porque cada um tem as suas necessidades. Eu vou passar para Mônica, que levantou a mão, né? Oi, Luiz, obrigada. Deixa eu viajar um pouquinho aqui na maionese, porque, assim, ó, a gente fica falando dessa questão de se a gente já nasceu no primeiro momento com determinadas vontades, paixões e tudo mais ou não, se a gente é diferente ou não, se todo mundo é igual ou não, enfim, tudo isso que você estava falando, né? Mas, de fato, realmente existe aquela questão de que nós somos princípio inteligente viajando dentro dos reinos, até chegar ao reino hominal, né? Tá, tudo bem até aí. Acontece o seguinte: o animal, o reino anterior ao nosso, que provavelmente nós passamos, não tem ainda livre-arbítrio e ainda não tem inteligência, ok? Mas, diga. Inteligência, só te interrompendo, inteligência é algo amplo, né? Se a gente fala, não Sim. tem inteligência moral, você fala, né? Isso. Inteligência moral, não. É essa a questão, Inteligência como eles nós têm. temos, né? E nem Inteligência o eles têm. livre-arbítrio também, porque como ele não tem essa inteligência moral, Isso, ele não vai ele ter, não vai cair consequentemente, aos efeitos, nas leis não, de expiação, não, o animal não nada tem isso. disso. Isso. Agora, veja uma coisa. Aqui em casa, eu tenho 5 gatos. Olha. Cada um tem um comportamento. Isso. Todos são tratados exatamente, todos estão desde pequeno conosco aqui, com a minha família, né? Desde pequenos, todos são tratados exatamente da mesma forma, com a mesma comida. Não tem nenhuma diferenciação de um para outro, nenhuma. E tem uma cachorra também, que mais ou menos tem a idade deles também. Alguns deles é extremamente dócil. Outros são extremamente ranheta, que eu tenho uma aqui que eu falo assim: "Meu, você é uma véia ranheta", porque, você vai brincar, você vai mexer com ela a hora que ela quer, não a hora que você quer. E assim é com os outros. Então, assim, se nós somos princípios inteligentes, viajando dentro dos reinos, esqueci, dos reinos animal, Animal. vegetal, Isso, mineral, vegetal e animal, né, e animal. hominal. Se a gente está viajando dentro desses reinos, então, e se quando a gente caiu no reino animal, o meu princípio inteligente caiu dentro do reino animal, e eu era essa ranheta, eu vou vir aqui para o meu reino hominal com qual característica predominante? Ó, Fofinha?
Ó, Mônica, você foi profunda agora, tá? A Cristina já tinha entrado nesse aspecto. Exatamente isso. A gente colabora, a gente tem responsabilidade sobre o psiquismo dos outros. Quando a gente tá um animal, seja ali, a gente cuida, a gente está trabalhando no desenvolvimento do psiquismo daquele ser. Então, é uma colaboração mútua. E ele ser, quando chegar num ponto mais para frente, ele vai estar mais desperto, ele vai estar mais desenvolvido. Então, você entrou no aspecto, eu não queria chegar nesses pontos, vocês chegarem por si só. E lá na frente a gente vai conversar muito sobre isso. Então, quando nas primeiras encarnações, lógico, dos seres, ali na questão dos seres hominais, vamos dizer assim, né? Tinha diferença, sim, né? Tem diferença do psiquismo. Os estímulos vão ser iguais, mas vai ter diferença. Por quê? Porque os frutos são da mesma árvore, mas os frutos são um pouquinho diferentes. E depende das influências externas. Então, quando eu trato o meu animal doméstico, um amor, um carinho, tudo isso, eu estou ajudando o psiquismo de um ser, e lá na frente vai ter mais facilidade no seu processo de desenvolvimento. Então, eu também sou obrado por isso, e você também prestigiado quando eu tiver contato com esses seres lá na frente. Eu ajudei no processo de desenvolvimento deles. Então, assim, é muito lindo e a gente não compreende ainda. A gente já compreende uma parte pequena, tá bom? Mas a gente influencia até nas células nossas e tem princípios inteligentes aqui na célula. Só para ser mais profundo um pouquinho. Vamos finalizar, senão a gente fica aí conversando. O pessoal já me conhece, sabe? É assim, né, Lilian? Ó, pessoal, eu agradeço muito. Alguém pode fazer o agradecimento para nós aí? Bem simples, para a gente finalizar. Quem gostaria? Eu faço, Luiz. Ah, legal. Então vamos lá. Vamos então assim agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, por essa aula maravilhosa. E agora no momento do nosso descanso, que Deus possa permitir na pátria espiritual nós possamos aprender um pouco mais de tudo que ouvimos hoje e trazermos para a vida intuitivamente, para que possa ficar mais fácil a nossa compreensão desta aula que estamos para começar, desse estudo. E assim vamos agradecendo a Deus e a Jesus, rendendo graças a Deus. Amém.